Olá, 11 de janeiro, bom dia! Nosso primeiro encontro de 2024. Sejam bem-vindos. 3 erros que você está cometendo ao delegar. Se você é um líder, empresário, empresária, se você tem equipe, vamos descobrir se você está cometendo esses 3 erros ao delegar. Se você já está delegando ou se você está centralizando todas as atividades em você. Qual é o seu perfil? Você tem dificuldade de delegar? Você tem facilidade? Você já tem uma equipe em que você consegue delegar a maioria das atividades, ou você ainda está formando um time, ou você terceiriza as atividades. O Instagram está avisando que estamos ao vivo. Se você está assistindo gravado, pode passar alguns segundos para frente. Vou colocar aqui o tema para quem estiver entrando. 3 erros. Você está cometendo ao delegar. Muito bem. Bom, você já teve aquela sensação de que se eu for delegar, vai me dar mais trabalho ainda do que se eu mesmo fizer? Então, deixa que eu mesmo faço, ao invés de passar essa atividade para outra pessoa? Muitas vezes é isso que eu ouço. Gisele, vai me dar mais trabalho se eu for passar essa atividade para outra pessoa do que se eu mesmo for fazer. Você já teve essa sensação? Pois é, mas aí eu te pergunto, se você estiver fazendo todas as atividades da sua equipe, ou se você estiver fazendo todas as atividades da sua empresa, quem está pensando no crescimento da tua empresa? Aí fica uma pergunta, fica um ponto de interrogação. É justamente que entra a importância da delegação, né? E o primeiro erro que a gente comete quando começamos a delegar e a confiar as atividades para nossa equipe é justamente esse: não ter clareza do que eu preciso delegar, não ter clareza do que pedir para minha equipe. O que eu preciso delegar? Quais são as minhas necessidades no dia a dia que eu preciso passar para minha equipe? Porque qual que é a tendência do ser humano, né? Dependendo do teu perfil também. É você querer fazer tudo. É você acumular as atividades. É você achar que você faz melhor do que o outro, né? É você achar que aquilo que você faz tá ótimo e que não precisa de melhoria nenhuma, né? Às vezes você já tem equipe, às vezes você até subestima. É muito comum. Vocês não têm ideia do quanto é comum o líder subestimar a capacidade da equipe. O que é subestimar a capacidade da equipe, Gisele? Será que ele dá conta? Não, eu acho que eles não têm maturidade para isso. Aí eu digo, mas você nunca delegou, você nunca nem passou essa atividade para a pessoa, você nunca nem perguntou se ela pode tentar fazer, entendeu? Isso é você subestimar a capacidade da pessoa. Então, o primeiro erro que a gente comete ao delegar é você não ter clareza do que você precisa delegar.
Gisele, por onde que eu começo a ter clareza do que eu preciso delegar? Primeiramente, você precisa ter um planejamento da sua rotina. Se você tem um planejamento da sua rotina, do que você precisa fazer no dia a dia, você vai saber quando você está sobrecarregado ou não. Que é muito comum, a maioria da liderança, não ter um planejamento da sua rotina. Né? O líder não saber o que ele precisa fazer no dia a dia. Então, primeiramente, esse é o primeiro erro. Se você não sabe o que você precisa fazer na sua rotina, você não sabe se você está sobrecarregado e aquilo que está a mais, que você está fazendo demais na sua rotina. Ó, isso eu não consigo fazer, isso está atrasado, isso é muito operacional, tá me tomando muita energia, tá me tomando muito tempo. Então, é o primeiro erro, você não ter clareza do que você precisa delegar. Como ter essa clareza? Primeiro passo, organiza a sua rotina. Tem ali uma lista de tarefa, tem a sua agenda, aquilo que tiver fora, aquilo que estiver atrasado, aquilo que é muito operacional, é a partir daí que você vai ter clareza de que você pode delegar ou não, né? Aquilo que não é urgente, aquilo que não é importante, que não tem impacto no que é estratégico para você como líder. Ou seja, aquelas atividades mais corriqueiras, mais operacional, que você vê que alguém da tua equipe tem capacidade para assumir. Esse é o primeiro erro, você não ter clareza. O que normalmente nos programas de mentoria ou nos programas quando eu estou dentro das empresas acompanhando os times, normalmente eu identifico junto com a equipe de liderança. Eu peço para a equipe fazer uma lista de atividades que não deveriam estar sendo feitas. É isso mesmo. Você tem lá atividades para você fazer, atividades feitas, atividades em atraso, atividades para serem priorizadas e tem lá uma lista, atividades que eu não deveria estar fazendo. O que são atividades que você não deveria estar fazendo? Muito provavelmente atividades operacionais, atividades que alguém pediu para você e que não é do seu setor, não é responsabilidade tua, atividades que você deveria estar pagando alguém para fazer e nesse momento você não tem recurso para pagar, atividades, enfim, que não é sua, que você não deveria estar fazendo naquele momento. Então faça uma lista, atividades que eu não deveria estar fazendo. Quando você olhar para essa lista, atividades que eu não deveria estar fazendo, aí é que está o ouro, né? Aí é que você vai saber e você vai ter clareza das atividades que você deveria estar delegando. Quando você ter essa clareza de atividades que você deveria estar delegando, é que você vai encontrar oportunidades de para quem delegar. Que aí vai entrar os outros 2 passos, né? Provavelmente os outros 2 erros que você está cometendo ao delegar. Muito comum, tá? As pessoas cometerem esses outros 2 erros. Ok, Gisele, agora eu tenho clareza do que eu preciso delegar, porque eu já fiz a minha listinha aqui do que eu não deveria estar fazendo, olhei para minha equipe, vou terceirizar, já sei para quem eu preciso terceirizar, vou contratar aqui alguma empresa para terceirizar, vou ter uma pessoa para me pagar, para me fazer, né? Vamos colocar aqui, vamos para a realidade de um empreendedor, por exemplo, que ainda não tem equipe, que faz tudo, né? Vamos pegar a realidade de uma pessoa que empreende e por enquanto ela não tem equipe. Já passei por isso lá atrás, né? Já teve um momento que eu fazia tudo, né? Eu editava os vídeos, eu fazia os cortes, eu gravava, eu escrevia as copies, eu gerenciava minhas redes sociais, mas teve um momento em que eu terceirizei isso. Então hoje eu tenho pessoas que me ajudam. Tem uma equipe, mas é uma equipe terceirizada. Então tem gestor de tráfego, tem mídia social. Então eu tenho uma equipe, mas é uma equipe terceirizada. Então em algum momento essas atividades estavam lá na minha listinha de atividades que eu não deveria fazer. Eu sabia que eram atividades que eu não deveria fazer. Em algum momento eu fazia, mas eu sabia que para eu crescer, eu precisava concentrar em atividades que eram estratégicas para o meu negócio. Quais são as atividades que são estratégicas para o meu negócio?
são atividades voltadas para que eu estude aquilo que eu ensino, né? E não que eu fique em atividades operacionais de edição de vídeo, de rede social, de escrever, copy, etc. Então, isso eu delego, eu terceirizo. Se você voltar esse meu exemplo para o seu negócio, independente do seu negócio ou independente da sua equipe, você precisa fazer a mesma analogia. Ok, o que eu estou fazendo hoje que é operacional demais e que eu deveria estar delegando? Quando eu faço essa pergunta, muitos líderes se chocam, né? Eu falo, mas por que você está fazendo essa atividade? Por que você não abre um chamado para TI, né? Mas por que você está formatando o computador? Se na empresa tem uma área de TI que é responsável por todos os problemas que der nos computadores, entendeu? Às vezes você está assumindo atividades que não é tua, que tem outras áreas na empresa responsável para isso, mas por uma necessidade sua. E aí você tem que se perguntar, mas será que é uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser reconhecido, ou uma necessidade mesmo de assumir muitas atividades para dizer que tá ocupado, entendeu? Não, olha, eu tô sempre muito ocupado, eu não posso aceitar mais outra demanda, eu tô sempre muito ocupado, mas peraí, muito ocupado como? Muito ocupado de quais atividades? Deixa eu ver quais atividades você tá fazendo. Como líder é muito importante isso, e aí entra o segundo erro que a maioria da liderança comete também ao delegar. Ok, já tenho clareza do que delegar. Vou apenas passar verbalmente para a pessoa que eu vou delegar? Não, tá? Se você passar apenas verbalmente, você incorre, né? Você corre o risco dessa pessoa não entender o que você está pedindo, porque na tua cabeça você está pedindo de uma forma. Aí quando ela for entregar para você, ela pode entender de outra forma. E aí você pode ficar insatisfeito com aquela entrega ou achar que ela não entregou na qualidade que você queria, mas porque você pediu verbalmente, você não deu um passo a passo para ela do que você queria. Então até na hora de você delegar, você vai sim precisar de tomar um tempo na sua agenda para delegar. Mas você precisa entender que aquele tempo que você está tomando na sua agenda de criar esse passo a passo para explicar o que você quer para a pessoa na hora de delegar, é um tempo que você vai economizar depois. Por quê? Porque a pessoa vai te entregar aquilo que você delegou de uma forma mais assertiva do que você pedir para ela somente de forma verbal. Porque lembra, o primeiro erro, você não ter clareza daquilo que você quer pedir, né, na hora de delegar. Então, primeiro erro, você precisa ter clareza daquilo que você precisa. Como é que a gente tem clareza? Sabendo as atividades mais operacionais que você pode delegar, né? Tendo uma listinha lá, né, aquilo que eu não deveria estar fazendo. É a partir daí que você tem uma noção, uma ideia daquilo que você pode delegar. Por quê? Porque o teu foco como líder precisa estar mais no estratégico, naquilo que é estratégico e não naquilo que é operacional. Segundo erro, identifiquei aquilo que é mais operacional, aquilo que eu poderia estar delegando. Segundo erro é você pedir de uma forma só verbal e você achar que a pessoa entendeu, que a pessoa, né, adivinhou aquilo que você precisa. Não, passe de uma forma também escrita, né? Passe de uma forma formal, né? Eu costumo dizer assim, olha, registra por e-mail. Se você não tiver um procedimento para repassar para ela aquilo que você quer, um POP, um manual daquela atividade que você está pedindo para ela, pelo menos registre por e-mail aquilo que você quer. Porque além de ficar formal, você também vai acordar com a pessoa prazos, tá? Que entra nesse segundo erro. Quando você está delegando, pessoal, é impossível você não acordar prazo, que é um segundo erro muito comum que eu acompanho nos meus programas de desenvolvimento com líderes, com empresários. Pessoal, não tem como você delegar se você não acompanhar prazos, né?
você precisa ter uma cadência, é o que eu falo, e essa palavra muitas vezes não é entendida pelas pessoas. Gisele, mas o que é cadência? Cadências são prazos, são acompanhamentos. Ok, você delegou? Olha, preciso desse relatório, mandei lá no seu e-mail o passo a passo e a instrução de como eu preciso desse relatório, nesse formato aqui, né? Tal, expliquei. Você entendeu? Como você entendeu o que eu quero? Confirme com a pessoa o que ela entendeu. Isso é muito importante nesse segundo passo, né? Que é o erro que eu tô dizendo para vocês mais comum que acontece na hora de delegar. E a pessoa vai voltar para você o que ela entendeu. Ah, Gisele, entendi que você quer assim, esse relatório, assado, com tal e tal informação, é isso? É isso. Olha, eu preciso nesse prazo, tudo bem para você? É possível nesse prazo? Sim, é possível nesse prazo. Mas não, nesse prazo não é possível, Gisele, porque eu já tenho tal e tal atividade. E aí, você vai o quê? Você vai negociar. E aí entra outra habilidade muito importante da liderança, negociação. Que muitos líderes têm essa dificuldade de negociação, porque negociação envolve comunicação. Comunicação é outra habilidade importante da liderança. Comunicação, delegação, negociação, são todas as habilidades não técnicas que nós falamos. Soft skills, habilidades não técnicas. Lembra? Eu sempre falo isso, a importância das habilidades não técnicas, habilidades que você não aprende sentado no banco de uma faculdade. Olha, não, nesse prazo, para mim não vai dar, vamos renegociar, olha, essa atividade então que você precisa, que está aí alocada, nós vamos deixar para outra semana e você prioriza esse relatório que eu estou te pedindo agora. Então, verbalmente e documente por e-mail aquilo que você está pedindo, confirme se ela está entendendo, se a pessoa está entendendo o que você está delegando para ela. Por quê? Porque vai entrar o terceiro erro que a maioria das pessoas cometem, tá? Então, lembrando, primeiro erro, não ter clareza do que pedir, não saber o que delegar, porque a maioria das pessoas estão mergulhadas no operacional, estão mergulhadas apagando incêndio diariamente, e não sabem nem o que precisam delegar. Segundo erro, pedir de forma verbal e não formal, não confirmar se a pessoa entendeu o que ela precisa e, pior ainda, não estabelecer prazos para acompanhamento e cadência, para acompanhar essa rotina do que ele delegou. E o terceiro erro muito comum ao delegar, não conhecer o perfil daquele colaborador que você está delegando a tarefa. Gisele, o que é não conhecer o perfil? Quer dizer que delegar não é só passar uma atividade para a pessoa e combinar um prazo e esperar que a pessoa me dê e tá tudo bem, tô feliz porque não preciso mais fazer aquela atividade? Não, não é. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E graças a Deus que as pessoas são diferentes, não é? E isso eu aprendi lá quando eu gerenciei mais de 50 pessoas. Isso eu aprendi lá quando eu tive mais de 3 setores sobre a minha gerência. E quando eu precisava, de uma demanda mais estratégica. Claro que quando você tem uma demanda mais operacional, você não precisa fazer, ter tão detalhadamente ali o perfil, escolher o perfil, determinar o perfil comportamental da pessoa para fazer aquela tarefa operacional, porque é operacional, é rápido, enfim. Mas uma demanda mais estratégica, você precisa sim analisar o perfil comportamental da pessoa, porque isso pode impactar o resultado da equipe toda, o teu resultado como gestor, os indicadores do teu time, os indicadores da tua empresa. E o perfil comportamental que eu trabalho, Existem vários testes de perfis comportamentais, mas o que eu trabalho é o teste do perfil DISC, que caracteriza o perfil comportamental da pessoa em relação ao trabalho em 4 perfis. O D
significa um perfil mais dominante, que é aquele perfil mais voltado para resultado. O I caracteriza o perfil da pessoa mais voltado para o perfil influente, que é o perfil mais comunicativo, mais relacional. O S é o perfil mais estável, que caracteriza o perfil da pessoa mais voltado para ritmo, mais voltado para relacionamento do ambiente. E o C é o perfil mais voltado para processo, mais voltado para controle, mais voltado para começo, meio e fim. E você, não sendo só aquele gestor que conhece do dia a dia e dos processos, mas conhecendo de pessoas, de comportamento, você identificando o perfil de cada um, identificando o perfil do seu time, vai entender que aquela tarefa que você está delegando, dependendo de para quem você está delegando, você vai ter aquela tarefa mais rápido se você delegar para uma pessoa do seu time que tiver um perfil dominante, ou você vai ter aquela tarefa com mais qualidade se você estiver delegando para uma pessoa do seu time que tiver um perfil mais cauteloso, ou você vai ter aquela tarefa, se for uma tarefa que seja uma tarefa que envolva uma comunicação, uma influência, se você delegar para uma pessoa que seja mais influente. Não que isso não seja adaptável, não que você não possa treinar a pessoa, que a pessoa não possa se desenvolver, mas se for uma atividade que você precisa que entrega com um prazo mais rápido, é lógico que você sabe que se você delegar aquela atividade para uma pessoa que tem um perfil dominante, você vai ter aquela tarefa com mais agilidade, tá entendendo? Que você precisa, né, que se você for um líder que conhece de pessoas, que conhece de comportamento, as tuas metas vão ser alcançadas muito mais rápido, de uma forma muito mais assertiva, porque você não vai conhecer somente de processos. Conhecer processos, pessoal, é muito importante. Você precisa, com certeza, como líder, como gestor, como dona do seu negócio, conhecer de processos, conhecer de resultado, para aumentar, alavancar o faturamento financeiro, sem dúvida. Mas quem faz tudo isso, se a sua empresa não for 100% automático, quem faz tudo isso são as pessoas. Concorda? Como você vai conseguir tudo isso se não for através das pessoas? E se não for genuinamente através das pessoas? Porque não é conhecer as pessoas por conhecer, entendeu? Não é se aproveitar do perfil das pessoas, mas é sim você conhecer para também motivá-las, entendeu? A neuroliderança nos ensina que a maior motivação do ser humano é recompensa, né? É o que ela espera, segurança e recompensa. Mas além de segurança e recompensa que ela espera, cada perfil comportamental se motiva de uma forma. Eu vou motivar alguém do meu time? Lembra? A neuroliderança nos ensina que o ser humano, ele é motivado por segurança e recompensa. Então, se eu basear as metas do meu time ou da minha empresa nesses dois pilares, se o meu colaborador se sentir seguro e se eu tiver um sistema de recompensa para as metas batidas, muito provavelmente você vai ter um envolvimento maior, com certeza. Mas nada disso vai ser sustentado se você não conhecer as pessoas, se você não se envolver genuinamente com o seu time, com as pessoas, né? E aí, o crescimento do teu negócio, né? O crescimento da tua equipe vai estar sustentado e baseado também nessa ferramenta de gestão importantíssima que é a delegação, porque sozinho ninguém faz nada, né? Sozinho ninguém cresce. E aí, os 3 maiores erros que nós vimos hoje: você não ter clareza do que você precisa, você apenas pedir de forma verbal, não acordar prazo, achar que a pessoa vai entender. E terceiro, você não conhecer o perfil da pessoa que você está delegando.
né? Pra quê? Pra você delegar de forma mais assertiva, pra você ter aquela entrega de uma maneira mais assertiva. Pessoal, deu o nosso horário aqui. Eu desejo pra vocês uma excelente quinta-feira. Dizer que estou à disposição de vocês. Todos os links necessários e disponíveis para vocês estão na minha bio da mentoria de negócios e mentoria de liderança, para vocês que tiverem interesse. E em breve nós teremos o nosso workshop mensal. Vou em breve divulgar para vocês. Tá bom? Excelente quinta-feira para vocês e nos vemos na terça-feira às 6h47. Beijo!